tal, e tal pessoa, e era droga de um lado, droga do outro, tal, e eu ali só tomava só uma bebidinha e tal. Mulher, eu deixava minha mulher em casa, meu, pra ficar na rua. Eu deixava minha mulher em casa, pra estar na rua. Aí eu saía de casa, às vezes a Letícia já me via na rua, já brigava, já tomava celular, carteira. Vai pra casa, eu, calma, calma. Aí saía, eu ficava sem carteira, sem celular, sem nada. Aí montava no carro dos amigos, né? E marcha. E eu foi dando, fui caindo na real. Falei, meu Deus, será que é assim? Mano, a vida não é isso, cara. Eu fui falando, a vida não é isso. A vida não é isso. E eu trabalhava semana toda, final de semana, toma. Aí chegava na segunda-feira, uma pá de responsa, cadê o dinheiro, um monte de negócio pra resolver, cadê nada. Falei, minha vida não é isso. Aí que eu comecei, voltando aqui, que eu comecei a me falar pra Deus. Falei, Deus, é pra mim ser isso ou é pra mim ser aquilo? Olha o que eu já passei, o que eu venho, que eu passei, é pra mim ser isso, pra ser aquilo? Aí a gente continuou, só que Deus foi trabalhando, né? Minha mãe lá na oração, a Letícia começou também com a minha mãe. Muitas vezes eu tava trabalhando, a Letícia que tava indo com a minha mãe. Aí a Letícia chegava, né, o culto foi tal, foi isso e tal, essa palavra aqui, aquela palavra. E, meu, sabe aquele quando você tá começando a igreja? Que tudo é novidade, que você fala, é mesmo, né? Vou aplicar aí. É verdade, é bem. Ficava nesse conflito de mente, pastor. E quando tem conflito de mente é o quê? Espírito Santo. Ficava nesse conflito de mente. É, beleza, tá. Ela buscando. E foi indo até uma vez que eu falei assim, a gente ficou junto. E peguei firme nesse propósito, que eu falei, Deus, o que é pra mim fazer? É pra mim fazer isso, aquilo. Pô, Uber não dá. Se eu ganhava bem, mas o que eu queria fazer não tava dando. Na minha concepção. E eu fiz, mesmo não estando forte na igreja, estando firme, só de conhecer, só de ouvir falar de Jesus, eu falei pra Jesus, falei, Deus, é pra mim fazer isso? Pra mim fazer aquilo? O que é pra me fazer? Me responde, me dá uma direção. Eu fiz passou um mês, eu nem só perguntando, Deus, mas o que eu preciso de uma direção que é pra me fazer e tal, eu preciso de uma melhora, aquela sede de poder conquistar minhas coisas, de poder furar a bolha. Sim. Aquela sede de poder passar de nível na vida, porque eu tava no nível ali, olhava pra direita, fulano tá tendo isso, ciclano tá tendo a grama do vizinho verde. Aí eu vendo a minha grama, e eu, pô, o que eu vou fazer pra me furar a bolha? Fui entreguei pra Deus, passou um mês, eu sempre quis ser pai. Sempre quis ser pai, sempre quis ser pai. A Letícia tinha medo. Não quero ser mãe não. Falava da boca pra fora, mas ela queria também. Não. Eu sempre quis ser pai. Aí veio a resposta de Deus, a Mia. Quando a gente descobriu que a Letícia estava grávida, estava no aniversário de 1 ano lá, fiz aquela retrospectiva, descobri, filmando e tal. Quando a gente filmei aquele vídeo ali, a gente tava lá no Imbé. A gente saiu do Imbé. E eu já tava, tipo assim, meus tios, tinha um tio que ele já tinha parado de beber. Aí o outro tio tava meio, acho que o outro tava parando também. Aí ali eu já tava pra falar, falei, não, vou beber não, vou ficar uns 30 dias sem beber. Tipo, eu fazendo pra mim mesmo, tipo, nada, pra mim mesmo. Eu vou ficar sem beber uns dias. E nesse propósito, eu fiquei sem beber uns dias, falei, vou ficar sem beber uns dias, eu fiz esse propósito. Quando eu fiz a resposta minha, aí que o negócio ficou louco. Quando a Letícia descobriu que tava grávida e tal. Como que vai falar pros pais da Letícia, pra minha mãe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar uma vida pra minha filha? Eu não tenho nem direção ainda, meu. Tô trabalhando de Uber, isso, só o gato pingado, nada. Como que eu vou ter uma filha? Como que eu vou arcar com as despesas da minha filha? Aí que eu entrei, a Letícia só gosta de coisa boa. Como que vai ser? Aí que o negócio começou a ser forte, pastor. Aí foi passando os dias, descobriu, minha mãe avisou. Aquele dia, eu coloquei meus joelhos no chão, conversei com Deus, falei, Deus, do meu jeito, minha forma, no meu pensamento, nos meus braços eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode. Senhor Jesus, eu vou parar com isso em prol disso.
Eu vou deixar de fazer isso por causa disso. Eu vou deixar de fazer aquilo por causa disso. Eu vou parar de ficar em rodas que o Senhor não se agrada por causa disso. Por quê? Porque quando eu fiz esse propósito, eu já tava indo na DEMAC, né? A gente já tava escutando a palavra. A gente não tinha levantado a mão ainda, mas a gente já tava escutando falar de Deus. E a gente já percebia que o que a gente tava fazendo não agradava a Deus. A gente já percebia, né? A Letícia sempre foi mais de boa. Eu que já fui mais. E eu falei, Deus, eu sabia que Deus, toda vez no culto, o profeta chegava, pregava. Tava em tal lugar, chegava, falava. E eu com 16 para 17 anos, lá na Rua 6, tinha uma igreja, que minha mãe ia lá. Pastor Jonas. Acabou o culto, o pastor Jonas chegou em mim. No final do culto, ele, dado que essa moto aí, hein, varão? Eu vejo você passando aí a milhão, Deus tá te dando um grande livramento. Em vez de você ficar zenzando pra lá e pra cá, Deus tá te dando um grande livramento. E olha só, Deus vai fazer de você um pregador da palavra de Deus. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, eu? Ele falou, você mesmo. Não adianta você ir pra direita, não adianta você ir pra esquerda. Deus vai te pegar e você vai ser um pregador da palavra. Aí que a gente já entende que quando Deus quer fazer algo, Ele não... Quando Deus quer fazer algo, Ele não conta com a nossa expectativa. Porque na hora, a minha expectativa era zero. Eu olhei e falei, vixe, eu nem leio a Bíblia, eu nem... Impossível disso acontecer. Eu vou pra igreja, eu sei, Jesus, Ele mudou a vida da minha mãe, Ele... Na vida da minha avó. Eu pego minha cadeira, fico no cantinho ali, todo... E de boa. Pra mim é isso. Pra mim, igreja sempre foi isso. Eu pego a última cadeira do canto, no cantinho, fico lá e fico escutando. Dá o horário, eu vou embora. Aí ele falou isso daí pra mim. E a gente indo na DEMAC. A palavra aí, no Espírito Santo, toma de um lado, toma. Aí eu falei, meu Deus, por causa disso eu vou deixar de frequentar essas rodinhas. Eu não vou fazer mais isso, eu parei de beber, de deixar minha mulher em casa, prostituição não. Vou ser um pai de família. Senhor Jesus, essa é a minha situação que eu se encontro hoje. Mas eu creio que você pode mudar a minha história. Fiz essa oração. Puf, começou. Começamos a ficar forte, indo mais pra igreja. Começando a indo mais pra igreja. Terça, quinta, domingo. Terça, quinta, domingo.